Então, vamos parar a apresentação e voltar para compartilhar a tela de novo. E aí eu coloquei aqui o luto e os possíveis caminhos para ajudar seu paciente nesse processo. Por que eu coloquei aqui esses possíveis caminhos? Ah, tá, obrigada. Porque, como a intenção do grupo é ajudar na prática, eu pensei que falar só do luto, dos processos, não seria muito eficaz. Então, eu imaginei que falar da parte clínica, as possibilidades de trazer o paciente, o que ele pode rever, como que ele pode passar por esse processo doloroso. Por isso eu coloquei o luto e os processos e os possíveis caminhos para ajudar seu paciente nesse processo. Porque o luto é um processo, né? E a gente vai ter que passar por ele, todo mundo, não tem jeito. E aí eu coloquei, né, que é o processo de elaboração de perda de um ser amado, um ser querido. E aí o que acontece? Quando imagina a gente perdendo uma pessoa que a gente ama, né? Imagina a gente perdendo um objeto, pode ser uma casa, um carro, pode ser financeiramente, pode ser uma perda grande, uma perda que vai te gerar um sofrimento, que vai te gerar sensações que não são muito boas. Então a gente coloca como luto. E você está se desprendendo, né? Quando aqui está escrito, está se desprendendo. Peraí, tem alguém tentando entrar. Vou ter que sair do slide. Eu acho que foi eu que ergui a mão. Ah, é porque eu ouvi só o barulhinho. Pode falar. Você mal começou e eu já quero fazer uma intervenção. Eu acho interessante. Eu tenho atendido algumas universitárias, estudam em universidade pública, então elas foram estudar longe de casa, outro estado, outro município, e voltam para a casa dos pais, voltaram nas férias. Elas vivenciaram um processo de luto. Chegou na casa dos pais e aquela casa não é mais a casa que deixaram. Perderam aquele que você falou do objeto, né? O objeto da maneira que era. Eu achei interessante colocar isso aqui, porque também a gente tem trabalhado em terapia como uma forma de luto. Sim, né? É esse desprendimento, né? Você desprendeu. E aí, como que você volta para algo que você já sentiu como perdido e está lá atrás? Não tem como voltar ao que era antes. Então, fica complicado. Então, é realmente um processo. Ela elaborou tudo isso, né? Foi embora e agora, na volta, já não pertence mais, né? Então, é realmente interessante, Ana, esse exemplo que você trouxe, sabe? Bem interessante. Sim. E aí, aqui para Freud, o conceito de luto está intimamente ligado ao conceito de dor, até mesmo a dor física. Quando vamos pensar mulheres em parto, alguém levantou a mão ou não? Então é um barulhinho de alguém tentando entrar na chamada. Vamos olhar aqui. Não consegue aceitar o seu telefone, não? Era uma pessoa tentando entrar. Vamos esperar ela entrar. Jailma, bem-vinda. E antes de passar seu slide assim, ia ficar uma maravilha, mas ela não passa desse jeito. Eu lembro quando a gente fez com o Gustavo também, que ele não conseguia compartilhar a tela e a gente. O Zoom faz isso. O Meet não faz. Mas tá bom. Boa noite, Jailma. Jailma, a gente está falando do luto, né? A gente já iniciou. E aí a gente está
trazendo esse processo, né? Que é um processo da perda de um ser amado, um ser querido, né? Não só a perda de um ser querido, mas pode ser também um objeto, como uma casa, como dinheiro. A Ana trouxe um exemplo aqui agora das pacientes dela que saíram de casa para trabalhar, estudar fora, e agora estão voltando para casa, mas não sentem mais que aquela casa é deles, né? Então, fizeram um luto ali, teve um processo, e isso precisa ser visto, precisa ser olhado. Aí, fez outro barulhinho, não sei se é alguém chamando. Acho que não. Vocês continuam vendo a tela? Sim. Ok. Aí a gente colocou aqui que o luto, né, é o processo de elaboração de perda de um ser amado, de um ser querido. Está desprendendo do ser querido. Então, há o desprendimento, que foi o caso que a Ana trouxe aí. Para Freud, o conceito de luto está intimamente ligado ao conceito de dor. Eu estava dando o exemplo agora das mulheres que têm parto normal. Então, elas têm um processo de dor, de tá rasgando, né, que está uma sensação de desmaio, que você vai morrer, uma dor tão, tão, tão grande. Só que o que acontece? Qual que é a diferença da dor psíquica da dor física? O parto acabou, né? O bebê saiu, acabou a dor. Então, acaba que lidar com uma dor física é mais fácil do que lidar com uma dor psíquica. A dor emocional é muito mais fácil. Porque você tem um remédio para acabar sua dor. Você tem ali um processo que você vai fazer medicamentoso, um processo de tratamento, ou então acontece alguma coisa e a sua dor acaba igual no parto natural. Agora, o luto, como é que você vai? Morreu, amanhã eu já estou bem. Perdi isso, amanhã eu já estou bem. Não tem como. Então, é essa dor que está rasgando, que está ali, mas que continua doendo, não para. Então, o processo do luto está aí, está intimamente ligado a esse conceito de dor que o Freud traz. E aí eu coloquei aqui, né, as 5 fases do luto para a psicanálise e que eu vi também da comportamental. É a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação. A negação, sabe quando uma pessoa morre e aí vem a negação e a pessoa, a primeira pergunta que ela faz, ela vira e fala assim: verdade? É verdade mesmo? Foi interessante quando um tio meu morreu. Ele morreu, ele era de Juiz de Fora, e ele morreu aqui em Barbacena. E aí, a filha dele, isso, a filha dele, minha prima, ela ligou no meu telefone, e ele tinha morrido afogado. E aí o meu tio lá, eu falei assim, caramba, como eu vou avisar o pessoal? E aí ela me ligou, eu pedi uma colega minha para ligar para lá, para pedir para ligar e tal. Aí ela ligou no meu celular e ela falou assim, Raíssa, o que está acontecendo? É verdade? Meu pai morreu? Então, assim, ela já sabia o que tinha acontecido, mas ela não queria acreditar naquilo. Ela não queria sentir aquilo. Não é possível, não é possível. O meu pai estava bem de saúde, o meu pai estava isso, o meu pai estava aquilo. Não, isso não aconteceu. Então, essa primeira fase, né, não precisa ter a mesma ordem, mas elas passam, a gente passa por essas fases todas. E aí começa essa pergunta, verdade? Não é possível. E é uma sensação muito ruim, muito ruim. Em seguida vem a raiva. E a raiva, a gente tem sensações de, às vezes, querer socar alguma coisa, quebrar alguma coisa, gritar, e vem aquele choro forte, né?
e a gente começa a sentir, dentro da comportamental tem essa questão, né? Aí aumenta a salivação, tem uma diferença, eu não vou saber explicar dentro da comportamental exatamente o que acontece no corpo. Mas a comportamental explica, né? Alguém quer falar? Alguém sabe? De cada sensação do corpo que vem aí com o comportamental, traz? Se alguém quiser, pode falar, tá? Não sei dizer. Problema não. Mas tem lá, então, assim, eu sei que aumenta a salivação, tremor, e aí cada parte, né, que a comportamental traz, ela traz a sensação no corpo. A psicanálise, ela vai trazer mais esse algo do sentimento. Vai trazer também a comportamental, o sentimento, junto com o que acontece no corpo. A psicanálise não, ela vai trazer mais assim, o que se pergunta, como essas perguntas, né, da negação, a verdade? Não é verdade? Será que é possível? Por quê, né? E na raiva, eu estou sempre aqui porque eu não decoro direitinho essa parte, eu já fiz um trabalho sobre fases do luto na época que eu fiz uma extensão em Juiz de Fora, e a gente nunca grava tudo. E aí, depois vem a raiva. Na raiva, fala assim, isso não pode estar acontecendo comigo. Que raiva, não pode estar acontecendo comigo. E aí, a pessoa começa a ficar com uma dúvida, ela começa a pensar, ela começa a ficar assim, será que eu errei? Será que o que eu fiz? O que isso está aí realmente acontecendo comigo? Por quê? Por que eu? E ela começa a ter esses sentimentos. Em seguida que ela faz essa pergunta, ela começa a barganhar, que é o que? A negociação. Ah, mas será que se eu fizesse diferente, será que se eu tivesse feito diferente, teria acontecido isso? Será que se eu tivesse mudado alguma coisa, teria acontecido isso? E aí começa... Alguém levantou a mão? Fui eu. Pode falar, pode ficar tranquilo. Fala. Ô, Raíssa, dentro disso que você falou da raiva, pode estar ligado também essa questão de um sentimento de injustiça? Porque a minha paciente traz muito isso, de dizer assim, mas a minha mãe não merecia isso, existem pessoas que merecem isso, a minha mãe não. Sim. Ela poderia estar aqui bem, colhendo os frutos do que eu conquistei, e ela não está, e por que ela? Porque ela foi ter uma doença tão grave, devastadora, e outras pessoas não. É exatamente isso. Está dentro da raiva. Pode ter certeza disso. Então, ela realmente começa a ver o merecimento. Ela começa a fazer os julgamentos, né? E esses julgamentos vão trazer isso aí. Ela vai ficando com cada vez mais raiva. E essas perguntas que você trouxe é exatamente isso. Né? E aí, junto com essas perguntas, né? Por que a minha mãe ela não merecia, né? Também pode ser com você mesmo. Não merecia, por que comigo? Por que eu? Pode também, isso está dentro da fase da raiva. Alguém mais levantou a mão? Não, acho que era eu que tinha apertado e não tirei. Ah, tá. Aí vem a barganha. O que é a barganha? Se eu for boazinha, será que volta? Já viu aquele sentimento que tem pessoas que não acreditam, às vezes, vão pensar aqui na espiritualidade, pessoas que não acreditam que morreu, acabou, ou algo assim, ou perdeu, igual a casa, a gente está falando do objeto também, o objeto amado também é importante, e aí ela começa a se perguntar, será que se eu for boazinha, volta?
E aí começa, às vezes, a andar direitinho, fazer tudo certinho, né? Tá ali, tô bonitinha, será que eu vou ter alguma recompensa? Será que eu vou sonhar? Será que vai aparecer para mim? Tem pessoas que perguntam. Nossa, eu queria tanto ver de novo. Eu queria tanto sentir a pessoa de novo. E aí ela começa a fazer uma negociação. Eu vou andar direitinho, tem gente que começa assim, eu vou rezar muito, eu não vou pecar mais, eu não vou fazer isso, e aí eu vou ficar bonitinha, agora eu vou ser boazinha. E às vezes algumas pessoas que eram, às vezes, totalmente, por exemplo, desobedientes, né? Desobedientes, enquanto adultos mesmo, não queriam seguir nada dos pais, aí os pais morrem, um dos pais morre, aí começa a fazer o que o pai queria. Não, mas eu não posso deixar. A minha mãe gostava disso, meu pai gostava daquilo. Não, eu vou fazer igual a eles. E aí começa a ser o filho, né? Então, assim, começa a realmente tentar fazer essa negociação, essa barganha, né? Talvez se eu fechar os olhos, eu perceba também que foi tudo um sonho, isso não aconteceu, não é possível, eu não merecia, aí volta na raiva, eu não merecia, então agora eu sou boazinha, eu vou ter alguma coisa e eu vou acordar e vai ser um sonho. Então, isso também pode acontecer nessa fase aí da barganha. E em seguida, que começa com esse sentimento, começa a perceber que a pessoa de fato não vai voltar, e o tempo vai passando, e aí essa pessoa começa a entrar numa tristeza. E a tristeza, gente, por mais que as pessoas acreditem que ficar triste é muito ruim, mas a tristeza, ela é muito importante. É na fase da tristeza que você tem a capacidade de mudar. É na tristeza que você tem a capacidade de perceber, refletir a sua vida, refletir sobre o que está errado. Então, se você está alegre, sempre alegre, está tudo bem, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer alguma coisa? Agora, se está triste, é onde tem a capacidade de mudança. Sim. Quem levantou a mão? Alguém? Ninguém levantou a mão, não? Pode ser alguém tentando entrar, não? Porque eu falei lá no grupo que começou agora, tinha uma menina falando, achando que tinha perdido. Ah, era verdade, é porque eu não estou vendo. Oi, gente, eu não estava vendo vocês, que quando eu vou compartilhando a tela, eu não consegui ver. Eu vou colocar lá no grupo que quando alguém quiser entrar, para sinalizar lá, que aí eu te aviso aqui, porque notifica Tá. para mim. Ah, ótimo. Muito obrigada. Boa noite, Vânia. Boa noite, Gabriela. Então, Gabriela, a gente está aqui falando das fases do luto. Eu vou voltar só um pouquinho nas fases. Agora eu esqueci como é que volta na tela grande. Aí. Nós falamos do luto, eu vou só ler aqui os slides, tá? Não vou entrar em profundo de novo, não. Que o luto é o processo de elaboração de perda de um ser amado, um ser querido. Você está se desprendendo do ser querido, né? Então, fazendo um descolamento. Para Freud, o conceito de luto está intimamente ligado ao conceito de dor, né? Pode ser uma dor física, mas a dor física, a diferença é que a dor física termina, mas a dor psíquica não termina, ela continua. E aí, para você ver a intensidade, o que vai mudar é a intensidade da dor. Mas a dor é uma só, mas a intensidade dela é que muda. Então, nesse sentido, por exemplo, uma mulher grávida, que foi o exemplo que eu dei, uma mulher dando à luz, ela está assim numa dor
no parto natural, uma dor terrível. Aí você imagina essa dor mental, essa dor por dentro, essa dor emocional, o todo. Então, isso é um processo complicado. E aí, no físico, você para, né? Nem nasceu, acabou. Mas no psico, não. Então, é mais difícil lidar com a dor psíquica. E aí, nós falamos das fases do luto, para comportamental e também para psicanálise, que é a negação, quando a gente começa a perguntar por que eu, é verdade, porque eu não, né? É verdade, isso aconteceu? E a gente começa a fazer essas perguntas, né? Eu não acredito. Aí, em seguida, vem a raiva, né? É um sentimento de isso não pode estar acontecendo comigo, eu não mereço isso, né? A colega de vocês trouxe um exemplo falando da paciente que está sempre trazendo sobre merecimento. Minha mãe não merecia morrer, minha mãe não merecia ter uma doença. Então, assim, a gente começa a ver, fazer esse julgamento de que tá, quem merece, quem não merece, e porque a gente está com raiva. Tem pessoas que chocam, que choram muito, que gritam, que acontece um monte de coisa nessas fases, né? E gritam, por que eu? Por que eu? E fazem essas perguntas. Em seguida, elas começam a barganhar. Se eu for boazinha, será que eu vejo? Se eu fechar os olhos, eu vou acreditar que tá tudo, que vai voltar tudo ao normal? Será que eu teria feito qualquer coisa assim? Essa frase é interessante. Eu faria qualquer coisa para ter a pessoa de volta, ou para ter aquilo de volta. Já ouviram isso, né? Então, é uma frase até que muita gente fala, muita gente. E veio na minha cabeça aqui agora. E é interessante como que a gente não consegue voltar se a gente fica nesse desejo. Triste, vai ficando triste. E a gente vai sentindo assim um vazio, não tem cura, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Então tô triste. E nesse momento é muito importante a gente sentir a dor, a gente sentir a tristeza. Ter tristeza é algo muito saudável. É muito saudável você ficar triste. Então, é importante passar por essa tristeza. Eu estava aqui já, realmente nessa fase, nessa que a gente estava conversando, antes das duas últimas entrarem. E aí, o que acontece? Esse sofrimento que a gente vive na tristeza, na depressão, é onde a gente tem a capacidade de reavaliar, a capacidade de fazer diferente, pensar diferente, de fazer a mudança de pensamento. Porque se está tudo bem, está tudo tranquilo, você vai mudar o quê? Não vai mudar. Agora, se você entra num processo de tristeza, você começa de fato a rever, a repensar, a analisar, a reavaliar. Então, a tristeza é necessária, muito necessária. E as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu tô triste, não queria estar triste, aí já colocam que estão com uma depressão, que vai tomar remédio, vai isso e aquilo. E às vezes não se dão esse tempo, esse processo natural de passar por esses momentos. A gente quer sempre estar numa linha de equilíbrio maravilhosa. E essa linha de equilíbrio maravilhosa não existe. Por isso a gente acaba sofrendo mais ainda, muito mais. E aí, o que acontece? A gente começa a desistir de ter, a gente começa a desistir de procurar, a gente começa a desistir de achar que vai ter uma solução para esse objeto perdido ou para essa dor, para essa pessoa que a gente perdeu. Aí entra o processo da aceitação. Olha só que interessantíssimo. Depois que vem a tristeza, vem a aceitação. Então, olha como que a tristeza é um processo importantíssimo da gente poder
sentir, se permitir sentir, viver essa dor. E aí você aceita. E a partir do momento que você aceita, você começa a ter a possibilidade de reerguer. Aí você começa a subir. Aí você começa a falar assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo, eu vou dar conta. Aí eu começo a voltar a fazer minhas coisas, eu começo a voltar a querer ficar alegre, eu começo a voltar um processo de vida. Então, esse processo, essas fases do luto, elas são muito importantes. Tem gente que não segue a fase direitinho, tá? Tem gente que fica com raiva primeiro, né? Tem gente que já quer barganhar. Então, assim, não significa que vai ser exatamente da mesma forma para todo mundo. Tudo vai depender, tá mais para frente aqui. Cadê? Deixa eu aumentar a tela. E aí, o Jung, ele fala o seguinte: é preciso considerar a morte um objetivo. Gente, imagina considerar a morte um objetivo. É preciso andar conforme a natureza. Se houver medo da morte, haverá uma petrificação e não a vida. Então, negar a morte é tornar a vida sem sentido. O que eu entendi? Eu entendi que é preciso entender que o objetivo final que nós vamos chegar, né, o nosso final é a morte. E a gente tem que internalizar isso. Não tem como mudar isso. E se a gente não morrer, nós vamos perder alguém. É claro que a gente não vai ficar o tempo todo assim, igual está aqui embaixo, né? Negar a morte é tornar a vida sem sentido. Mas é preciso andar conforme a natureza. Porém, se a gente ficar com muito medo, a gente não vai ter vida, porque a gente vai ficar assim. Eu não vou fazer isso, não vou morrer. Eu não vou fazer aquilo, senão eu vou morrer. Aí as crianças, por exemplo, não faz isso, não você cai. Aí eu fico com medo o tempo todo de perder aquela criança e eu petrifico aquela criança. Porque eu impeço ela de viver, porque eu estou sempre com medo da morte. E aí, se eu tenho medo da morte, eu estou petrificada, não tem vida. Não tem como ter vida. Então, acho que o que o Jung fala como considerar um objetivo é você realmente, o que eu vou fazer na vida? Quais são os meus objetivos de vida? Vou cumprir esse, e o último, a morte. Então, o Jung, ele aceitava muito, muito o processo natural da vida. E o processo natural é esse. Mesmo que às vezes não é ele que acontece. Às vezes um filho morre antes de um pai e de uma mãe. Existem esses obstáculos que a gente vai encontrando pelo caminho. Mas a ordem natural é que nós vamos nascer, crescer e morrer. E o que nós vamos fazer no meio do caminho? Aí agora a gente vai começar a ver quais as possibilidades que a gente tem de ajudar esse paciente a entender essa perda desse objeto, essa morte. Né? Depois de ter vivenciado esse luto, que ele precisa disso, ele precisa de vivenciar, e aí chegar num processo primeiro da aceitação, e assim que ele chegar no processo da aceitação, ou ali durante a depressão, ele vai começar a entender, isso daqui a gente até colocou, acabou que eu falei lá atrás, lá na frente, né? A morte é inevitável, às vezes o luto pode ser da morte simbólica, que é uma separação, um caso, um carro, filhos que casam. Então, aí nós vamos começar a fazer esse paciente a elaborar melhor, para ele ter um entendimento da realidade. E aí ele vai entender por que eu sofri tanto, qual foi a intensidade da minha dor, o tanto que eu demorei para poder chegar nessa aceitação. E tem pessoas que não conseguem sair da depressão, né?
Tem pessoas que perdem alguém e aí não sai. Fica um sofrimento. E aí esse arquétipo da morte, né, que a gente fala assim, o arquétipo, esse modelo, né, o que significa essa morte, quais foram os modelos que tivemos desde a infância sobre a morte. Então, vamos imaginar como que o seu pai, pensem aí dentro de vocês, quando alguém na sua família perdeu alguém, perdeu uma pessoa, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Quanto tempo eles sofreram? O que ficou gravado para você? Né? Como os adultos se comportavam diante da morte? E isso tudo, como que era? Como que você gravou isso? Porque tudo fica gravado, nada se perde. E esse tudo fica gravado não significa que você vai lembrar. Mas as sensações, às vezes um comportamento que a gente tem diante de alguma situação, quando a gente vai analisar, a gente vai sentar, a gente lembra de alguma coisa. E aí aquele comportamento que a gente teve é porque já estava lá, gravado, do que a gente viu, do que a gente aprendeu. Então, tudo vai depender também de qual o modelo que a gente tem dentro da nossa casa, da nossa vida, das pessoas ao nosso redor, que a gente vai crescendo, para a gente também identificar os motivos da gente estar vendo a morte de uma forma tão ruim, ou vendo a morte como algo, como é que eu posso dizer? Um castigo. Tem muita gente que vê a morte como um castigo. Então, volta na história, como que as pessoas funcionaram. Isso é interessante, sabe? Para você ter um modelo e aquele paciente poder aprender dele mesmo. Entender os motivos dele ter tido aquele tipo de comportamento. Eu acho bem importante. E aí, a morte, olha que interessante, a morte pede para integrar a nós, aqui saiu um erro, a nós mesmos, ela é um incentivo para as potencialidades. Por quê? Porque quando existe uma morte, a gente precisa se voltar para a gente mesmo. A gente precisa internalizar isso. E aí a gente volta para a gente. E aí ela é um incentivo para as potencialidades, por quê? Porque a gente quer buscar alguma coisa que vá satisfazer novamente. A gente começa a descobrir uma força que a gente dá conta. A gente começa a aprender a viver sem aquela pessoa. E aí, uma das formas de buscar essas potencialidades junto com o paciente, você vai trazer à tona as vivências com o ser, com o objeto perdido. Como que era? Me conta um pouco dessa pessoa que você perdeu. Me conta as coisas boas dela. O que tinha de bom? O que você pode carregar do que essa pessoa tinha ou do que você aprendeu com aquilo que você perdeu? E aí você começa a trazer para aquela pessoa a possibilidade dela começar a sentir assim, uma coisa gostosa. E isso é tão gostoso de ver no paciente, lembrar. Ele lembrar mesmo que chore, sabe, que sinta a dor, ele dá um sorriso, de falar, isso era tão gostoso. Eu lembro de quando eu deitava e, né, ia minha mãe me fazer um cafuné. Eu lembro de quando a gente sentava para conversar. E aí começa a trazer toda essa vivência. E você vai percebendo no paciente aquele relaxamento do corpo, começa a se sentir bem, começa a se sentir assim, com saudade. Porque aí, quando você traz as vivências com o ser ou com o objeto perdido, começa a se tornar uma saudade. Começa a trazer, sair da tristeza
e ir para a saudade. Agora, gente, quando você não consegue sair da tristeza, é um problema muito sério. Quando o luto passa por longos anos, já não é luto, passa a ser sofrimento. E quando começa a ser sofrimento, é o momento de buscar ajuda. As pessoas precisam entender que esse processo do luto, de sentimentos, né, até um ano mais ou menos, de sentir tudo isso que ela sentiu lá naquelas fases, é normal. Agora, a partir do momento que você não consegue mais se restabelecer, já começa a ser um sofrimento mesmo. Não tá doído demais. Você tá assim, não consegue sair desse sentimento infantilizado. Que eu acho que é um sentimento infantilizado, porque a criança é muito dependente. A criança que fica muito desamparada e às vezes não consegue caminhar. O adulto não, o adulto consegue. Então, por que que ele não conseguiria sobreviver sem esse objeto? Consegue. Mas quando ele sente que ele não consegue, ele começa a passar por esse sofrimento. Às vezes ele chegou lá naquela negação, por exemplo, e não quer aceitar de forma alguma. Ele quer continuar negando, ele quer, às vezes, ficar com um sentimento lá. Na raiva, por exemplo, um sentimento de vingança. Alguma coisa nesse sentido. Ele não elabora. Ele não consegue. Porque para elaborar, para atravessar o luto, precisa passar pela dor. Se você não passar pela dor, você não elabora. E aí você permanece, lembra da dor da mulher grávida? A dor continua, 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 não tem fim. Não tem fim. E aí você coloca o sofrimento aonde? No ego. O ego, gente. O ego não é fácil, não, né? O ego é egoísta. O ego, ele não traz nada de bom. Às vezes a gente precisa, para sobreviver, destruir o ego. Ele nos traz orgulho, nos traz sentimentos ruins. E aí, se esse sofrimento ficar no ego, a gente começa a pensar assim. Como é que eu posso dizer? Um exemplo. É como se virasse assim, olha, eu não merecia perder aquela pessoa. É como se estivesse elevando e ao mesmo tempo se colocando numa posição de vitimismo. E aí você foi tão machucado por aquilo, olha a sua dor, olha como eu sofro. E aí eu quero fazer algo na minha imagem, quando esse sofrimento fica no ego. Eu quero proteger o ego, né? É algo natural, uma proteção que a gente cria para a nossa imagem, para não destruir a nossa imagem. Isso é o ego. Então a gente não quer de forma alguma destruir a nossa imagem, que a gente acredita ter. Então eu crio várias situações. E aí não tem mudança. Porque só tem sentimento ruim. A gente pode falar do ego ruim, só tem sentimento ruim. Para ter de fato a mudança, é preciso levar para a consciência, para um nível espiritual, ou seja, trazer sentido. Aí a gente vai lá de novo, gente, nas crenças. Olha só como que em tudo que a gente estuda, tudo que a gente chega num consenso, num estudo aí, num estudo de caso, em qualquer lugar, tem um momento que a gente vai chegar lá nas nossas crenças espirituais. O que a gente acredita? O que a gente acredita da morte? O que ela significa? Para que serve? E aí a gente tem que ir para esse nível. Porque o espiritual comanda a nossa vida. A gente cresce
Eu vou falar de mim, católica, que fui crescida dentro da católica, por exemplo, da religião. Aí você tem que batizar nenenzinho. Tem que batizar, é obrigatório, tá? Tem que batizar. Se você não batizar, você está indo em pecado. Não sei por que uma criança, neném, estaria em pecado, mas se você está em pecado, você tem que batizar. E aí, batiza. Tem que ir na missa. Aí você cresce um pouquinho, você tem que ir para o catecismo. Aí você vai aprendendo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu tenho visto aí o catecismo. Meu filho está no catecismo. Aí acabou o catecismo, vem a crisma. Acabou a crisma, vem a perseverança. Acabou a perseverança, vem o encontro de jovens. Acabou o encontro de jovens, gente, é quase que você é criado dentro desse lugar. Então, essas crenças, elas vão o tempo todo movendo a nossa vida. Não posso fazer isso, que é pecado. Me fez lembrar de uma paciente. Ela falou assim, então, eu tenho vontade de uma curiosidade de fazer sexo anal. O meu marido é doido para fazer. Mas eu li que é pecado. E aí, como que eu vou fazer? Eu falei, eu não sei como que você vai fazer. Você vai ter que pensar se você dá conta de fazer esse pecado. Se você dá conta de passar por cima disso daí. Será que Deus está lá vigiando a hora que você vai fazer sexo? Você vai dar conta de vivenciar tudo isso? E as pessoas falam sim sobre isso. Então, assim, a gente fica muito preocupado, até mesmo no momento sexual, que é um consenso entre o casal, é necessário tomar alguns cuidados, a gente está se colocando um lugar do Deus, de Deus, do castigo, do pecado, olha só. Então, até na morte, você vai ter que trazer um nível para um nível espiritual. Tem pessoas que acreditam assim, eu vou encontrar com quem morreu quando eu morrer. Então, um dia nós vamos nos ver de novo. E aí essa pessoa vive a vida e quando chegar a vez dela, para ela não existe morte. Que aí é no caso do espírita, né? Não existe morte. Ele vai encontrar de novo. Então, cada um precisa trazer um sentido espiritual para aquilo que se perdeu, ou um ensinamento para aquilo que se perdeu. O que foi da vida? Qual o sentido da vida para mim? Se o meu objetivo é morrer, se o objetivo é a morte, que o Jung fala, que a gente precisa de ter esse objetivo, o que eu vou fazer da minha vida, esse tempo de vida? Se eu tenho só um tempo que eu vou viver e daqui a pouco eu vou morrer. Que sentido eu vou dar para a minha vida? Eu vou petrificar ou eu vou viver? Então, acho que a gente precisa trazer para esse paciente as crenças deles, as vivências de quem ele perdeu, o que ele sentiu, fazer com que ele carregue tudo de bom que aquela pessoa trouxe de ensinamento, que aquele momento trouxe de ensinamento para ela. E isso vai trazer um conforto muito grande. E tem um texto do Freud que eu li na faculdade, gente, um texto tão difícil, da faculdade, que foi Luto e Melancolia. E no processo de luto não tem melancolia, porque a melancolia é uma falta, né, igual eu coloquei aqui, para entender, a falta de autoestima dentro da melancolia, de amor próprio. As pessoas melancólicas se autorrecriminam. Não se sabe o que perdeu, então odeia a si mesmo. Então elas não sabem quem foi o objeto perdido. E no luto, sabe. No luto tem essa ideia. Sabe o que está acontecendo. Entende de onde vem a dor. Na melancolia, não.
Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, fulano tá melancólico, também ele perdeu fulano de tal, e ele tá parecendo umas manchas, é por causa da morte, não sei o que lá. Pode ser que não. O que foi que aconteceu? Tem algo a mais. Tem algo a mais aí. Né? Então, é preciso a gente identificar algumas coisas para a gente não se perder nessas fases, não se perder no diagnóstico com o paciente. E aí é isso aqui, ó, o final de tudo que eu fiz. Honrar a pessoa perdida e fazer o luto. Então, esses significados que eu coloquei, trazer para a consciência, que é trazer a vivência para um nível espiritual, quando a gente fala honrar, a gente está falando o seguinte, tem até na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Então, o que é honrar? A pessoa perdida ou o objeto perdido. Honrar é eu exatamente pegar tudo de bom que aquela pessoa trouxe. É eu jogar fora tudo de ruim que aquela pessoa tem. E aí o que acontece com essa pessoa, com você? Você pegando isso e julgando aquilo, o ruim, você tem a capacidade de ser feliz, ir para a vida. Isso é honrar. Tem muita gente até que troca, né? Não, eu preciso honrar minha mãe e cumprir o que ela me mandou cumprir. Não. Honrar é ser feliz. Honrar é você pegar o que ela te ensinou de bom, que servir para você, você pega. O que não serviu, você joga fora e vai viver a sua vida da melhor forma que você acredita e ser feliz. Isso é honrar. É ir para a vida. Isso é honrar pai e mãe. É seguir adiante, ter sucesso, pegar tudo de bom. Isso é honrar. Não é obedecer. Então, é a separação, é a para a apresentação. Aí. É a separação, é a perda de um ente querido, é a perda de um carro, é a perda de uma casa, é a saída para um novo caminho, sair da casa dos pais. É muita coisa. A gente entra nesses processos aí de perdas, de coisas que a gente achava que não ia perder. Coisas que a gente acha que vai ser para sempre, que vai seguir adiante para sempre e não segue. Então, eu acho que se permitir ter dor, se permitir sofrer, se permitir estar triste, se permitir adoecer mentalmente. A gente acha que adoecimento é só físico, e não é só físico, é mental também, faz parte. Então, o mental, ele está eu acho que mais de 80% comandando a gente do que o físico, do que as coisas que a gente vai no automático. É o emocional que comanda. Então, se a gente não adoecer em algum momento emocionalmente, a gente não é ser humano. Se a gente não sentir tristeza, se a gente não sentir ansiedade, raiva, se a gente às vezes também não tiver momento de vingança que ia trazer a nossa sombra, a gente não está sendo ser humano. Então, mostrar para esse paciente que ele pode sentir, que ele pode relembrar, que falar daquilo que se perdeu é importante. Trazer à tona essa dor é importante. Alguma pergunta, gente? O que vocês estão achando? Alguma dúvida? Pode falar, Franciane. Larissa, eu queria te perguntar assim a respeito da culpa, sabe? Porque minha paciente ela traz muito essa fala de que os momentos em que ela se sente bem ou que ela está fazendo alguma coisa que ela sente prazer, ela logo lembra da mãe e ela se culpa por estar bem.
por estar feliz. Ou, por exemplo, ela conquistou um bem material, ela conseguiu comprar um carro junto com um namorado. E aí ela teve um momento de felicidade, mas aí logo ela lembrou que a mãe não estaria lá e era o sonho da mãe que ela conquistasse um carro, e aí para ela isso já se torna algo ruim, sabe? Ela já começa a se culpar. Entendi. O que está acontecendo com ela, ela não quer perder a mãe. Ela já perdeu e ela não quer perder. E aí o que acontece? Ela está tendo uma fidelidade à mãe. Ela não pode seguir adiante, senão ela perde a mãe. Se ela viver a vida dela, ela corre o risco de não ter a mãe mais. E ela cita isso, inclusive. Algumas vezes, ela não diz dessa forma, mas ela diz que não quer esquecer a mãe. E ela não vai esquecer. Ela nunca vai esquecer a mãe dela. A mãe dela está dentro. A mãe dela não está fora nas coisas. Aí é a vivência, sabe, o Frank, que você vai trazer. Trazendo as vivências, do que ela aprendeu, para que serve. É isso, Jailma. Muito obrigada. Aí ela vai internalizar essa mãe e entender que honrar, lembra do honrar? Honrar a mãe é ser feliz. A mãe não criou ela para ser triste. A mãe criou ela para ser feliz. Para sentir a tristeza, mas não para ficar triste. Ela está viva. Então ela tem que viver. Quem morreu foi a mãe. Então, isso o que ela está fazendo é uma prova de amor para a mãe dela. É isso que ela está fazendo. Mas ela precisa entender que a mãe dela já sabe que ela ama ela. Então, se você trouxer esse lugar para ela, Jailma, como se ela não pudesse ser feliz sem a mãe. Exato. Ela não conseguiu desprender, lembra lá no início? Ela não conseguiu se desprender do objeto perdido. Na Cláudia. Não sei se eu consegui te entender, te trazer o pensamento. Ótimo. Sim, inclusive eu até lembrei de quando ela colocou isso de não querer esquecer a mãe, então esse sentimento de realmente não querer perder mesmo. É isso mesmo. Então, ela precisa entender que essa fidelidade a gente tem só quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, a gente não pode mais ser filho obediente. A gente tem que ficar desobediente. E isso não significa que a gente vai desrespeitar. É diferente. A gente só vai seguir o nosso caminho do nosso jeito. Porque quem sabe o que é melhor para a gente é a gente mesmo, não os nossos pais. Eles já souberam, mas agora eles não sabem mais. Né? Exato. Ela vivendo não vai perder a mãe. Tem um apego. Sim, a dependência emocional. Ela está sendo infantil. Lembra que a criança é dependente e que o desamparo é esse desamparo que ela não quer ter da mãe. Ela já perdeu, já morreu, mas ela não quer ficar desamparada. E aí, para ela não ficar desamparada, ela não é feliz, ela permanece nos sonhos da mãe. Porque se a mãe não conquistou, ela também não pode conquistar. E aí ela está impedindo a felicidade dela de seguir adiante e fazer o que a mãe deu para ela, que é viver. O que a mãe deu a ela? A mãe deu vida. Através da mãe, ela veio a vida. Então, ela precisa viver. Isso é honrar. Ela vai ter que aprender a honrar a mãe dela. E Ok? você falando isso de ela não, dessa questão de não conseguir realizar os sonhos da mãe, ela inclusive mencionou que deixou de concluir a autoescola porque o sonho era da mãe de dirigir. E como a mãe não conseguiu, ela se inscreveu, pagou, fez algumas aulas, mas ela simplesmente não consegue ir para o exame final porque ela sente que não vai dar conta de lidar com essa conquista se ela conseguir passar. Pergunta para ela quem é ela. Quem é ela? Como que ela. Aí você pergunta ela para ela, você já deve saber o nome da mãe dela, você fala assim: você é a fulana ou você é essa daqui? Quem é você?
Uhum. Porque eu acho que ela está identificada com a mãe dela. Ela não está conseguindo entender que ela não é a mãe dela. Ela está perdida. Pode ser que na criação dela, a mãe sempre esteve muito perto dela. E a mãe deve ter projetado nela os desejos dela cumprir com tudo que a mãe não pôde cumprir. Isso mesmo. Né? Eu lembro, por exemplo, eu lembro da minha mãe falar assim: ah, o meu pai era militar, meu avô era da aeronáutica. Aí ela falou: eu achava tão lindo, se vocês forem militar. Ia ser meu sonho. Nossa, e você acredita que nós fizemos, todos nós fizemos prova para entrar para a polícia, para entrar para a aeronáutica. Eu não queria, mas eu fiz. Ainda bem que eu não passei. Né? O meu Mas é irmão isso, faz sentido. E ela traz mesmo do que a mãe falava que gostaria que ela realizasse. Uhum. Até o ato de sair da casa da mãe foi algo que a mãe decidiu por ela, no sentido de que ela tinha que voar e que ela tinha que fazer o que ela não tinha feito na época dela com a própria mãe, né? Com a avó dela, no caso. Uhum. Pois é. Você entendeu? Aí ela fica o quê? Ela fica emaranhada nessas questões de família e não consegue seguir adiante. Uhum. Para a gente seguir adiante, a gente tem que deixar a nossa família e ir embora. Tem uma meditação que, se vocês quiserem fazer com o paciente de vocês, seria interessante. Eu vou fazer com vocês no finalzinho. Vocês gostariam? Sim. Sim, tem uma visita aqui. Pode falar. Mãe, pega um copo pra mim. Pegar um copo para você? Toma, usa meu copo. E aí, o que acontece? Essa fidelidade faz a gente não dar certo na vida, porque se a gente der certo na vida, a gente não vai ter sido fiel. Se a mãe não deu certo e a gente deu, a gente não está sendo fiel. É inconsciente, sabe? E aí, como prova de amor, eu dou errado também. Meu pai não conseguiu, eu também não vou conseguir. Meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, eu também não vou conseguir. E aí é realmente uma prova de amor. Então, ela só está querendo ser reconhecida, ser amada, né? Ela está querendo que a mãe... Ela está num processo onde ela quer ainda que a mãe veja ela, sabe? Ela ainda não saiu aí do luto, né? Aí você vai trazer as vivências, você vai ter que pensar no infantil, o que uma criança quer, né? Vão ensinar a criança a seguir adiante, o que a criança precisa. E aí você vai ter que vir trazendo esse processo para ela, de como ela precisa seguir a vida dela. Perguntar para ela o que sua mãe gostaria que você fizesse. Aí você vai ficar trazendo essa mãe para ela entender que a mãe dela queria era que ela fosse feliz, do jeito dela. Tá? E, ao mesmo tempo, ter uma carteira e dirigir é importante, né? É muito importante. Então, ela pode fazer isso por ela também, não só pela mãe. Sim. Então. E como ela mesma fala, ela teve todo um investimento, né? Ela pagou as duas, inclusive, de carro e de moto. E ela tem um carro que ela não dirige, porque ela não dá conta de seguir. Acho que a verdade é o seguinte: ela não quer seguir a mãe dela e ela não sabe como fazer isso, sabe? E ela está dando algumas desculpas. É isso. Ela quer ser uma filha desobediente, mas não está sabendo como, né? Aí você vai ajudar ela nesse sentido de ir trazendo a memória da mãe dela
para ela ir descobrindo através das lembranças da mãe, do que a mãe falava, que aí ela vai entender o que a mãe de fato queria dela. Essa meditação que eu vou final mostra, tem uma possibilidade de você olhar no olho da mãe, você se conecta com esse inconsciente e você percebe o que a mãe quer. Sabe? É muito interessante, muito interessante. Vou fazer com vocês no final. Ana Cláudia tinha levantado a mãozinha. Ana Cláudia. Sim, eu queria colocar um outro exemplo. Exemplo não, na verdade é um caso também que eu tenho acompanhado. Eu acompanho 2 casos de luto. Um deles, a paciente trouxe, o pai dela faleceu há 3 meses. Ele adoeceu, ele ficou um tempo adoecido e faleceu. Ela já estava fora da casa dos pais para estudar e tal. E aí ela se culpa porque ela não sente a dor. Ela falou: olha, sofri, chorei, acabou. Ela traz essa culpa por não sentir dor dessa perda. Ela tem saudade do pai, ela é filha única, o pai era o elo entre ela e a mãe, e ainda assim, ela não. Esse modelo de luto que a gente vê aí socialmente, falo muito isso com ela, tentando trazer um pouco o respeito também à diferença do processo de luto dela. E ela se culpa nesse sentido. E uma outra paciente que eu acompanho, que essa sim veio para terapia justamente por conta da perda. Ela perdeu o pai de Covid em 2020. Vai fazer 2 anos. E ela não consegue superar. Mas, ao contrário do exemplo que a Franciele trouxe, ela não ficou parada, ela está vivendo, ela estuda, ela consegue construir coisas, se divertir, voltar para alguns espaços, mas não conseguiu, por exemplo, tirar as coisas do pai do apartamento ainda. Vive uma vida como se tivesse, não sei, em paralelo, e toda vez que ela fala do pai, ela fala com muita dor, copiosamente chorando, e foi uma vivência difícil, porque o pai dela, desde criança, desde jovem, o pai dela era esquizofrênico, então ele tinha histórico de tentativa várias de autoextermínio, várias tentativas, e quando ele morre bruscamente, adoeceu muito rápido de Covid e faleceu. E para ela, essas questões todas são muito difíceis, ela não consegue aceitar essa perda, inclusive com provocações assim, uma pessoa sem máscara para ela, ou uma pessoa não dando a importância que a pandemia teve, é extremamente doloroso. Queria trazer esses 2 pontos também para a gente colocar em discussão. Ela não está com raiva? Ela tem muita raiva, e é uma muito interessante. Ela perdeu uma cachorrinha um pouco antes do pai falecer. É a mesma raiva. Ela está nesse processo da raiva. Mas esse primeiro que você trouxe, eu tô com a impressão de que ela não é diferente. Traz ele de novo para mim pensar. Depois a gente volta nesse daí. Mas traz um pouquinho de novo esse primeiro que você falou. Sim. Essa paciente, as duas têm mais ou menos a mesma idade. Essa tem 26 anos, ela é residente de veterinária no hospital. E ela, deve ser, acho que até próxima aí da sua cidade, não sei. E ela conta que ela perdeu o pai há 3 meses, o pai dela adoeceu, teve todo um processo, ele era super parceiro dela. O pai é o vínculo entre ela e a mãe. Inclusive, os telefonemas quem fazia para ela já morava fora, era o pai. Os passeios, as viagens, tudo que era feito em família eram programados pelo pai, mas ainda assim, ela diz, né, esse pai faleceu, ela viveu a dor, passou as cerimônias, né, o velório, o enterro, ela segue com a vida. Ela diz que se sente até cobrada por não sofrer conforme as outras pessoas sofrem ou conforme as outras pessoas acham que ela deve sofrer. Mas, por outro lado, um elemento que eu não tinha trazido ainda, ela não tem prazer em fazer coisa alguma, ela só trabalha. Extenso, a residência dela é por muitas horas e ela só trabalha, ela não consegue se divertir, quando ela não trabalha, ela está em rede social, gastando tempo. Ela também não consegue se entregar a prazeres, a se divertir, mas não diz dessa dor. Pelo contrário, não sinto a dor, me sinto incomodada e cobrada para sentir essa dor que não vem.
É isso. Eu fiquei pensando assim, se ela trabalha muito, né? Já me faz pensar numa energia masculina. Não teve, tem nem de. Peraí que eu não entendi, já. Não teve tempo para sofrer, que a Jailma coloca, né, Hum, em função da carga horária. E tem outro ponto também, é tipo um projeto atrás do outro. Terminando a residência, qual é o próximo, a gente trabalha muito isso também. É sempre o próximo. Sabe por quê? O que que acontece? Muito trabalho é fuga também, mas muito trabalho é energia masculina. Trabalho fora, ir para o mundo. É energia masculina. Ou seja, ela está honrando o pai delas, trazendo essa energia masculina para ela. Então, o pai está ali presente, está dentro dela, né? Então, o que que acontece? Quando ela fala assim, eu não sinto e eu sou cobrada, cobrar as pessoas sempre vão cobrar, sempre vão apontar o dedo, que as pessoas mais fazem é isso. Agora, se ela entendeu que a morte é um processo natural da vida, ela não precisa sofrer muito tempo. Não tem necessidade dela sofrer muito tempo. E ela mesma não precisa se cobrar por isso. Né? Então, assim, se ela não tem prazer, às vezes ela está se culpando, e aí com essa culpa, ela se impede de sentir prazer. Ela está se boicotando. Então, querendo ou não, ela está ali dentro ali. Quem sabe ela não está na barganha ali? Quem sabe? Né? Vou ser boazinha, vou trabalhar muito, vou, vou ser uma ótima profissional, vou fazer acontecer. E aí eu entro na energia masculina do meu pai. Porque ela é casada, ela é o que? Tem namorado? Ela tem namorado, mas ela estuda aqui em Minas, é Uberlândia, e o namorado mora na Bahia. Ela vê o namorado 2, 3 vezes ao ano. Ao ano? Ao ano. Porque ele também estuda lá, os dois só se vêem em períodos de férias. Ela não trai ele, não? Não. Ela voltou de lá agora. Na fala dela, é um caso que eu acompanho há pouco mais de um mês, mas é bem intenso. Na fala dela, é o lugar em que ela consegue se sentir bem. Inclusive, porque a família dela, a gente até trabalhou um pouco, a gente trabalha a questão das linguagens do amor também. É uma família que não, ela disse, que mesmo com o pai dela vivo, ela não tem recordação deles sentados na sala conversando, ela não tem recordação das trocas. Ela diz, era bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Tudo suprido, nunca faltou nada, mas nunca houve também essa troca mais aprofundada, esse diálogo. Era tudo programado, as viagens, os passeios, os jantares. Ou seja, não tem energia feminina. Pois é. Uhum. O que é energia feminina? Energia feminina é acolhimento, é compreensão, é aconchego, é sensoridade, é apoio, é parceria, é fertilidade. A energia masculina é isso. Ó, a energia feminina, desculpa, né? A energia feminina é isso. A energia masculina é prover, é trabalho, é força, é proteção, é financeiro. Energia masculina é tudo isso. Já vou falar da teoria do apego. Quanto maior os vínculos e maior a dor do apego. Depende de como você vê a realidade. Eu entendi isso que você falou. Entendi. Que é realmente isso. Quanto mais você se aproxima. E aí, o que as pessoas acabam fazendo? Elas se impedem, vão pensar nessa paciente dela. Ela impede de ter esse vínculo profundo para que ela não sofra. Então, ela está usando um mecanismo de defesa. E aí, ela não sofrendo, ela acha que está
burlando aí, passando por cima das regras e está dando conta. Até com o namorado, isso aí já é até com o namorado. Então ela está evitando sofrer, porém, ela já está sofrendo. Por isso ela se culpa. Ela sabe que ela está fazendo isso, e aí ela está se culpando. E aí, para ela não pensar, um projeto atrás do outro, um projeto atrás do outro. Se ela ficar junto do namorado, ela vai criar um vínculo. Então ela prefere manter distância ou arrumar. Inclusive por referências familiares, porque essas férias que ela passou, por exemplo, na casa dela não tem isso, né? De fazer. Ela passou um pedaço das férias na casa da mãe dela em Campinas. Ela falou: a minha mãe não fez comida para mim um dia. Na casa do namorado eram todos os dias que ela passou lá, acho que foram 2 semanas. A família preparou os passeios, a família preparou as refeições, a família incluiu. Ela é uma das que eu dei o exemplo do luto pela saída da casa dos pais. Ela não sente a casa da mãe dela mais como a casa dela. A mãe dela não parou a programação normal, não parou de trabalhar para recebê-la. Não cuida. Ela falou: minha mãe não fez comida. Eu poderia fazer, mas eu não me sinto mais à vontade lá. Coisas desse tipo. E, enfim, na casa do namorado ela tem esse modelo familiar que ela não tem na casa dela, ou não teve na casa dela. Aí ela não se sente mais pertencente. Não sente. Uhum. Precisa se sentir pertencente. Ela precisa entender que, não sei por que o pai dela e a mãe dela agem dessa forma. Talvez ela vá ter que entender porque, como eles foram criados, para ela poder compreender esses pais e não julgar. E não acreditar que a família do namorado seja melhor, né? São só diferentes. Porque tudo que a gente julga volta para a gente com muita força. Então, ela não está se sentindo pertencente, ela precisa voltar a se sentir pertencente à família dela. Ela precisa entender que ela está fazendo como a família dela, mantendo essa distância, como repetindo o padrão comportamental, né? Está fazendo tudo isso. E geralmente o que acontece? A mãe é a ponte que vai até o pai, não o pai é a ponte que vai até a mãe. Então, lá está trocado, né? Trocado as funções. Então, acho que sim, essa paciente, ela está sim, eu acredito que ela esteja dentro de alguma fase aí, do luto, mas ao mesmo tempo, ela está muito, esqueci a palavra, estava aqui na minha cabeça. Ela está muito fora do sistema familiar dela, ela não se sente pertencente. Acho que você vai ter que criar uma forma de trazer pertencimento para ela relaxar. De alguma maneira. Quem sabe um dia a gente não faz um estudo sobre ela. De alguma forma, para ela não ficar acreditando que ela já perdeu os pais dela, sabe? Que ela já perdeu, ninguém faz nada para mim. Já fica nesse luto. Já perdeu os pais, não, já perdeu a mãe também, né? Perder o pai significa perder a mãe também. Então, assim, fica uma situação para ela complicada e aí ela não quer sentir. Ela está se protegendo o tempo todo. Por isso que ela está falando que ela não está sentindo. Ela está se protegendo o tempo todo. Mas não está adiantando. É algo a se pensar mais profundamente, sabe? Mais profundamente. Para mim está assim. Eu não vou entrar muito, não, porque se eu entrar, eu começo a falar muito e aí eu quero saber mais, eu tenho esse problema, sabe? Então, depois a gente traz esse caso para discutir. Tá. Até porque ele faz interface também com esse viés do trabalho, dessa carga horária, do fazer, coisas assim, engatilhadas uma atrás da outra. Uhum. Pois é. Então, assim, às vezes o que ela está evitando, né? O que ela está evitando? Igual a Jailma falou da fuga. O que ela está evitando? Está fugindo, mas está fugindo do quê? Né? Olhar atrás do que ela está fazendo. A intenção dela. Ok, gente? Alguma pergunta?
Mais alguma pergunta? Ninguém? Ok. A gente pode seguir por final, então? Vocês acham que foi interessante, que eu consegui trazer alguma coisa do luto para vocês? Depois vocês ver se foi tudo certinho, se vocês ficaram com dúvidas com relação ao luto. Não, eu queria só voltar um pouquinho no segundo caso que eu contei, da moça que Ah, sim. perdeu o pai há 2 anos e não consegue sair dessa A dor, Vânia, embora ela tenha essa vida, a vida dela segue, ao contrário do que a colega falou, né? Ela não se pune ou ela não se priva. Mas, por exemplo, ela não tem unhas de tanto que ela rói, ela rói unhas compulsivamente. E é estranho que ela fazia no serviço de saúde, no posto de saúde, e ela foi encaminhada para terapeuta ocupacional para parar de roer a unha, e não para um serviço psicológico. Não entendi nada, mas tudo bem. eles quiseram ocupar ela, para ela não roer a unha, ela mexer com os dedos para outra coisa. Deve ser, não sei te dizer. Mas a roer unha é um processo da ansiedade que precisa ser tratado, né? Então, ela está comendo aí, está comendo. Comendo o quê? É só a unha? A unha, roer a unha é só um sintoma, né? Então, Uhum. bom, também não entendi. Tem profissionais e profissionais, né, Ana, que Sim, não, e há vão. uma conversa fácil com ela sobre isso, sobre falar, tratar só os sintomas sem buscar a causa, porque ela é estudante de psicologia. E ela também não entende. E por muito tempo ela fez esse acompanhamento com o terapeuta ocupacional, mesmo sem entender. Então, ela está sendo levada para onde? O que ela está fazendo da vida dela? Ela está deixando as pessoas levarem ela para onde? Isso também é uma intervenção interessante que você pode trazer. Porque ela está se permitindo, ou permitindo com que as pessoas façam o que ela querem, mas ao mesmo tempo ela ser estudante de psicologia não qualifica ela para ela saber o que ela tem, ou alguma coisa nesse sentido. Porque enquanto estudante, a gente vai para terapia, ou já como um profissional, a gente vai para terapia, a gente precisa deixar de ser psicólogo e ser só pessoa. Só aquela pessoa com dor, não importa o que o psicólogo vai falar para você e tal. Às vezes a gente tem essa coisa de ficar assim, mas é psicóloga também, ela vai me analisar. E até quando a gente é paciente, às vezes a gente fala assim, por que ela falou isso para mim? Eu não tinha que falar isso para mim. Já tive paciente que me questionou assim, que eu fico assim, mas você é o quê? Você veio aqui como o quê? Como psicólogo ou como paciente? Então, assim, às vezes a gente tem que botar a pessoa no lugar dela. Então, tira ela desse lugar de ficar compreendendo, de tentar achar resposta dela mesma dentro da teoria e manda ela ir para dentro dela mesma, para dentro desse sentimento, para ver o que ela está sentindo e esquecer a psicologia. Deixa para você. O profissional lá é você, não é ela. Então, assim, às vezes esse controle faz ela não. É ela que tem tudo guardado do pai? Sim, ela que tem. Ela não mora na casa, né? Como ela está estudando fora, mas sempre que ela volta, tá tudo lá. Não conseguiram desfazer ainda. E são 2 anos, né? Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então, assim, ela está com raiva. Ficar com raiva das pessoas não vai trazer o pai de volta. O que ela quer? Ela quer ele de volta? Ela não vai ter. Entendeu a fase do luto? Lembra na pergunta lá atrás? Né? Eu quero ver de novo. Né? Eu quero mudar o mundo. Eu julgo todo mundo. Ninguém sabe nada. Eu sei. Entendeu? Então, assim, ela está numa posição onde ela está se sentindo, acreditando que ela é superior. E ela não é superior. Ela está tentando fazer com que o pai permaneça vivo. Mas esse pai já morreu.
E ela não quer aceitar, ela não quer entender. Então, esse processo natural precisa ser compreendido. O processo natural da morte tem que ser compreendido. Com Covid, sem Covid, a pessoa talvez ia morrer do mesmo jeito. Covid veio e levou porque já tinha que levar. E ela não vai conseguir mudar isso, não. Se não fosse de Covid, seria de outra coisa. Então, ela está tentando brigar com a vida. E se ela brigar com a vida, como que ela vai brigar com a vida? Com o processo natural? Como? Ela precisa entender que ela não tem essas armas. Deu para entender um pouquinho? Sim, sim, obrigada. Por nada, disponha. Mais alguma pergunta? Vânia, Fran, Jailma? Não? Então, eu vou finalizar, gente. E eu quero dizer a vocês que vocês honrem também os pais de vocês, sendo felizes, buscando pela vida de vocês. Ah, beleza, obrigado, Vânia. Vamos fazer o seguinte: eu quero que vocês sentem numa posição onde a coluna fica ereta. Eu que agradeço, Vânia, gratidão mesmo. Chaima, eu que agradeço, foi ótimo, né? Vocês me forçam a estudar mais, a ser melhor enquanto profissional, e é para isso esses grupos que a gente precisa se forçar a ser melhor, né? Então, vocês vão colocar as mãos em cima da coxa. Acho que eu vou compartilhar com vocês a tela. Vou abrir acho que eu consigo abrir o YouTube, né? Para compartilhar com vocês um áudio de música. Porque meditação sem a música fica ruim, né? Vamos lá. Música. Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar. Vou abaixar o som. Onde que eu abaixo o som agora? Vocês estão ouvindo? Vocês conseguem ouvir minha voz e conseguem ouvir a música? A música eu não tô conseguindo ouvir, não. Nada, nada? Não. Que engraçado. Acho que eu não vou conseguir, então, compartilhar a música. Tô precisando aprender o Meet, que eu troquei, eu usava o Zoom. O Zoom eu conseguia fazer tudo, tudo, tudo. Eu não vou conseguir. Mas vamos tentar aqui sem o áudio mesmo. Vou desligar o meu som aqui também. Vou colocar no meu celular. Vou colocar um pouquinho alto. Se vocês conseguirem ouvir,
Aí, beleza, vocês me falam. Estão conseguindo ouvir a música? Acho que não vai dar, não. Bem ao fundo, bem distante. Bem distante? Sim. Tá. E a minha voz com tranquilidade também? A voz dá para ouvir. Pelo menos eu, né? Ok. Estou ouvindo. Ok. Então, vocês vão sentar com a coluna reta, colocar as mãos em cima da coxa. Vão fazer uma respiração profunda pelo nariz, soltar o ar todinho pela boca com calma, bem lentamente, por 3 vezes. Na terceira vez, vocês vão fechar os olhos. Eu vou guiar vocês e vocês vão pensar em tudo que eu falar. Vocês estão caminhando por uma estrada. Repara essa estrada. Repara ao redor. Vocês vão caminhando. Lá na frente, está vindo uma mulher. Dela. Essa mulher é sua mãe. Ela para na sua frente e olha nos seus olhos. O que ela quer de você? Agora lá atrás, na estrada, vem caminhando um homem. Ele vai se aproximando. E ele para ao lado da sua mãe. Ele é o seu pai. Olha nos olhos dele. O que ele quer de você? Respira profundamente. Seus pais agora vão virar um de frente para o outro. Eles estão tendo uma conversa. Que conversa é essa? Repara a conversa que eles estão tendo. Agora seus pais vão passar para trás de você. Sua mãe do lado esquerdo,
o seu pai do lado direito. Eles vão colocar a mão no seu ombro. Você vai sentir como se eles estivessem impulsionando você para seguir adiante. E você começa a caminhar. Você vai seguindo a estrada. E agora você vai olhar para trás. Vai ver os seus pais. Você vai ver atrás dos seus pais, dos seus avós, paternos e maternos, seus bisavós, toda a fila de antepassados. Todos eles observando e dando força para que você caminhe para a sua vida. Você vai fazer um sinal de reverência, abaixando a sua cabeça para toda essa fila. Agora você vai virar para frente e vai caminhar. Lá na frente você vai ver um sol se pondo. Ele está indicando vida, calor, felicidade. E você vai seguir em direção a ele. Respirem profundamente, mexendo as mãos, os pés. E quando se sentirem à vontade, podem abrir os olhos. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar, tenham conseguido relaxar e entender que os antepassados, nossos pais, nossos avós precisam ficar lá atrás e a gente precisa seguir adiante. Que bom, Fran, que você gostou. Eu que agradeço, gente. Vocês não têm ideia da troca que é para mim tá aqui. Então, que vocês possam seguir a vida de vocês, caminhar na vida de vocês e entender que a gente só leva um paciente só até onde a gente foi. Sigam adiante. Vocês são psicólogos e nós, psicólogos, estamos com uma missão muito grandiosa, muito bonita, de trazer paz para o interior das pessoas, mostrando para elas que o que incomanda é o emocional. E através do emocional a gente vai seguir adiante e conquistar a vida. Não só dinheiro, coisas materiais, isso é consequência. Então vocês estão servindo a vida. Ser psicólogo é isso, é servir a vida. E a gente precisa colocar isso dentro da gente. E elevar a consciência de forma espiritual, olha aí, o que a gente conversou hoje. Então é isso, gente. Vocês fiquem com Deus. E obrigado por vocês sempre estarem participando. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Raíssa, foi Obrigada, ótimo, viu? Raíssa. Pessoal, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Boa noite, Ivana. Eu que agradeço.